Judaion. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso também estava escrito em grego. Jesus Nazareno, uk basileion ton Judaion. E em latim, Jesus Nazareno is rex Iudaiorum. Latim. 3 idiomas aí. Né? Eu ensaiei pra caramba para ler direitinho, não consegui. É difícil, meu negócio aqui. Porque eles escrevem, o hebraico, por exemplo, eles escrevem sem as vogais, e aqui o grego e o latim é tudo maiúsculo, sem separação de sílabas, né? Tudo junto, mano. É difícil pra caramba de ler. Mas enfim, estava escrito lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então tinha o nome dele, Jesus, o local de onde ele era, Nazaré, e o crime que ele cometeu. Se autodeclarar rei dos judeus. Segundo o que os fariseus queriam. Né? Foi essa a condenação dele. Ser chamado rei dos judeus. Então ele foi condenado por rebelião. Porque tinha um rei. O rei era César. Quem mandava era César. Não podia ter outro rei. Então ele foi morto por isso. Só que Pilatos estava tirando uma chinfra. Pilatos estava zombando. E não era de Jesus. Pilatos estava zombando dos judeus. Pilatos era um romano. Pilatos estava pé da vida porque esses caras encheram o saco dele e fizeram ele condenar um cara inocente. Pilatos não estava afim de engolir mais aqueles judeus, e os relatos extras bíblicos dizem que Pilatos era um cara extremamente arrogante. Então Pilatos escreve rei dos judeus para humilhar os judeus. Tanto é que o texto vai relatar para a gente aí, que os judeus vão até ele e falam assim, não dá para você mudar a frase que você escreveu? Ao invés de botar rei dos judeus, você botar ele se declarou rei dos judeus. E aí Pilatos olha para eles e fala assim, o que está escrito, não vou mudar. E Pilatos queria zombar dos judeus. O Pilatos, ele queria humilhar os judeus mesmo. O texto fala que Pilatos não mudou a frase. E os soldados romanos então dividiram as roupas de Jesus, o que era costume. A lei romana dizia que os soldados, o quaternarium, que levou aquele condenado até o local da crucificação, eles tinham direito ao espólio daqueles condenados. Aqueles 4 soldados, eles tinham direito de dividir as roupas, o que tivesse dinheiro, manto, sandália, cinto, bolsa, o que o condenado tivesse consigo quando foi preso, era dividido entre os soldados. E o quaternarium ali sentou do lado da cruz e estão ali dividindo. Estão separando, o que é meu, o que é seu, fica com isso, eu fico com aquilo, tal, vai para lá, vai para cá, vai para ali. Ok? E aí começa uma série de comparações no texto, porque logo depois de expor os soldados, João diz que haviam ali 4 mulheres. E ele está fazendo um contraste entre pessoas diante da cruz. Ele está colocando soldados que estão ali naquele momento de crucificação, seguindo a rotina das suas vidas. Para eles, para aqueles 4 soldados, eles não estavam crucificando ninguém importante. Para eles, Jesus era só mais um condenado, mais um criminoso que morria. Para eles estavam seguindo a rotina deles. Eles chegaram aos pés da cruz, 4 soldados, e começaram a dividir em 4, como eles faziam todos os dias. Eles fizeram isso no dia anterior, eles fizeram isso naquele dia, e eles fizeram isso no dia seguinte. Essa era a vida de um soldado. Executar a pena, dividir os despojos e seguir a vida. Então, o texto está mostrando para a gente 4 pessoas. As primeiras 4 pessoas estão diante do Filho de Deus,
diante do homem que é o Criador do universo, e eles estão seguindo a vida como se ele não fosse nada nem ninguém. É mais um criminoso que morre. É mais um que morreu. Ao mesmo tempo, esse texto mostra para a gente 4 mulheres completamente desoladas. Era normal que a família fosse a crucificação dos parentes. Mas é interessante que o texto não diz as mulheres falando nada. Não fala do que elas sentiam. O texto não fala se elas choravam ou não, se elas sofriam ou não, se elas disseram alguma coisa ou não. O texto só diz que aquelas mulheres estavam ali, diante da cruz, paradas, observando. É Jesus que se dirige a elas, mas elas não falam, porque para aquelas mulheres, aquele homem que morria era um parente que morria. Bem provavelmente, elas não criam nele ainda. Assim como os discípulos de Jesus que saíram correndo. Aquelas mulheres estão ali, acabou. O sonho do Salvador, do Rei dos Judeus, acabou. A posição delas em silêncio é uma posição de desesperança. É uma posição de acabou. É o fim de tudo. O homem que nós sonhávamos ser o Salvador morreu. Você lembra o papo de Jesus com os homens no caminho de Emaús? Os homens dizem, olha, não, a gente estava em Jerusalém seguindo um Jesus, mas ele morreu. E nós agora estamos voltando para casa para seguir a vida. Então, aquelas mulheres estavam estupefadas, estavam olhando para aquela situação com tristeza, com lamento, mas com o sentimento de que acabou. Foi só a morte. Não havia esperança naquele momento. A gente, quando lê os relatos de Lucas e os relatos de Mateus, nós vemos que no dia seguinte, depois do sábado, elas pegaram os ungüentos e os panos e voltaram para o túmulo para preparar um defunto. Eles não criam na ressurreição. Ok? Aquelas mulheres estão ali paradas olhando uma morte que é triste, uma morte que é dolorosa para elas, porque elas são parentes, amigas daquele homem, mas é só a morte que elas olham. Elas não conseguem ver nele o Deus do universo que estava morrendo pelos pecados delas e do mundo. E essa primeira panorama está nos mostrando 2 condições de pessoas diante da morte de Jesus. Existem pessoas que olham para a morte de Jesus e são como soldados romanos. É só mais um cara que morreu. Buda morreu, Kardec morreu, Gandhi morreu, Maomé morreu e Jesus morreu também. É mais um que morreu. A morte desse cara não muda a minha vida. Eu sigo a minha rotina, dividindo, separando, 4 para você, 5 para mim, pega aqui, tal, e vamos seguindo a vida. Como se fosse só mais um. Outras pessoas se deparam com a morte de Jesus e até lamentam essa morte. Olham para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquela humilhação pública, para aquele sangue derramado, olham para aquele homem despedaçado naquela cruz e se entristecem. Que pena, que triste, que lamentável que ele morreu. Mas isso não traz para essas pessoas nenhum tipo de graça, nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de gratidão ou de esperança, porque elas só conseguem ver a morte. E existem milhares e milhares e milhares de igrejas espalhadas no Brasil e mundo afora, que Jesus continua lá, pregado naquela cruz. Está lá. A cruz não está vazia. Ele continua lá, pregado.
Em muitas igrejas você vai entrar, tem uma cruz, tem um Cristo morto, todo troncho, todo torto, pregado, sofrendo as suas dores com sangue. As pessoas vão ali, admiram aquela morte, admiram aquele sofrimento, mas isso não traz para a vida delas nenhum tipo de esperança, porque elas não entendem o que aquela morte significa. Porque elas não entendem que aquele homem que está morrendo é o Salvador, e que ele está morrendo pelos pecados, e que ele vai ressuscitar, e que ele morre para trazer vida eterna. Eles não entendem isso. Então, como aquelas 4 mulheres, e é até engraçado porque uma delas era a própria Maria, a mãe de Jesus. Aquela que tinha recebido a revelação do anjo de que o filho dela seria o Salvador do mundo, mas ela está ali, muda, incrédula, cheia de vazio e sem nenhuma esperança, como qualquer um, simplesmente diante de alguém que vai morrer e lamentando: perdi o meu filho. Mas ela não consegue dizer, além de perdi o meu filho, ganhei a vida eterna pelo sangue dele. Ela não consegue dizer isso, porque ela só vê aquele homem morto. Não tem esperança. Não sei se você já parou para se perguntar, mas a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. Por que os irmãos e as irmãs de Jesus não estão aí? E a resposta é porque eles não acreditavam nele. Porque na cabeça dos irmãos e irmãs de Jesus estava o seguinte pensamento: filhos de José e Maria, esse cara é um trouxa, foi se meter com os fariseus, está vendo aí, ó, perdeu a vida à toa. Até falou umas mensagens bonitas, a gente estava ficando até importante na sociedade. Todo lugar que a gente passava, o pessoal, irmã de Jesus, tal, profeta. Agora aí está aí morto. Adiantou do quê? Tudo isso. Toda aquela pregação, todos aqueles milagres para acabar aí num poste, preso, morto. É assim que estava aquele pessoal. O texto também compara um outro tipo de pessoa, os soldados com os fariseus. E aqui há um humor muito grande, uma ironia muito grande de João. Porque o texto diz assim, que os soldados repartiram a roupa de Jesus, e João faz uma nota editorial dizendo assim: eles repartiram a roupa para que se cumprisse a profecia. Existe um texto lá nos Salmos 22, versículo 10. E nesse Salmo 22, 10 diz assim: repartirão as suas roupas. E aí então, João está dizendo, o Salmo se cumpriu agora, aqui. Os soldados estão sendo instrumentos de Deus para fazer a vontade de Deus. Mas os líderes de Israel, os pastores do povo de Israel, estão ali querendo piorar e apressar a morte dele. Porque eles vão para Pilatos e eles falam para Pilatos: tem como quebrar a perna dele? Porque vai começar o sábado, e no sábado não é bom, a nossa lei judaica não permite que a gente tenha morto pendurado no sábado, está lá em Deuteronômio. E aí a gente quer que o Senhor quebre a perna dele, para esse povo morrer logo, e a gente arrancar logo esses caras da cruz, porque é um sábado muito especial. Ontem foi Páscoa. Agora nós vamos começar um sábado logo depois da Páscoa, que vai começar a semana dos pães sem fermento. Então vamos fazer o seguinte: quebra as pernas desses caras logo para a gente resolver o problema. Agora olha só o que esses caras estão preocupados. Eles estão preocupados em seguir a lei. Eles estão preocupados em obedecer os mandamentos de Deus. Mas eles estão querendo matar o Filho de Deus. E aí João faz um paralelo mostrando o seguinte: os caras que dizem agir em nome de Deus, na verdade estão matando o Filho de Deus de uma maneira ainda pior. Porque você imagina, você foi espancado, você já está ali, das 10 da manhã, já é quase meio-dia na cruz, sol rachando na cabeça, você com cãibras e dores musculares no corpo inteiro, seu corpo se esvaindo em suor e sangue.
Você já está sufocando. Imagina se você chega alguém com um pedaço de ferro e dá na tua canela para quebrar tuas pernas. Daorinha esses judeus, né? E aí esses caras estão querendo matar o Filho de Deus em nome de obedecer à lei de Deus. Mas os soldados, sem querer, sem saber, quando dividem as roupas, cumprem as profecias. Outro contraste. Outro contraste que o texto nos coloca. Pilatos com os fariseus. Pilatos olha para Jesus e declara, na sua estupidez idiota, arrogante, Rei dos judeus. Pilatos não poderia ser mais preciso na sua resposta. De fato, ali estava o Rei dos judeus. Não só o Rei dos judeus, mas o Rei do universo estava ali. Pilatos acertou. E aqueles homens estavam querendo mudar a placa e dizer assim, não, põe na placa, ele se declarou por si mesmo rei. Terceiro contraste, quarto contraste. Pela primeira vez aparece uma expressão que nunca apareceu no livro de João. Os sacerdotes dos judeus, ou os chefes dos sacerdotes dos judeus. Há um contraste entre o rei dos judeus e os líderes dos judeus. O verdadeiro rei dos judeus e aqueles que estavam querendo usurpar o seu trono. Aqueles que deveriam apontar para ele e dizer, ele é o Salvador. Os pastores de Israel. Aqueles que deveriam olhar para Jesus e dizer, ele está morrendo pelos nossos pecados. Creiamos nele, nos voltemos para ele, vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos colocá-lo no trono. Esses caras estão querendo matá-lo, tomar o trono dele, sentar no lugar dele, eles reinarem. E aí então nós chegamos na fase final do texto. Observando essas 5 pessoas aí na cruz, nós podemos fazer alguns destaques. O A.W. Pink, no livro dele, Commentary of John, comentário de João, do A.W. Pink, ele diz o seguinte para a gente. Do ponto de vista de Deus, a cruz foi uma propiciação, onde foi feita a satisfação plena de sua santidade e justiça. Deus precisava matar alguém pelos pecados. E Deus fez isso no próprio Filho dele. Do ponto de vista do Salvador, a cruz foi um sacrifício, uma oferta, um ato de obediência ao seu Pai, a Deus. Do ponto de vista dos crentes, ele morreu no nosso lugar. Ele foi uma substituição, o sofrimento do justo pelos injustos. Do ponto de vista de Satanás, ela foi um triunfo e uma derrota. Um triunfo na medida em que machucou o calcanhar da semente da mulher, como diz Gênesis 3, mas uma derrota naquilo através da sua morte, Cristo destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte, isto é, o diabo. E por fim, do ponto de vista do mundo, foi apenas um assassinato brutal, mais um inocente que morreu. E aí então, o texto diz o seguinte, paredoken to pneuma. Essa frase significa que naquele momento Jesus entregou o seu espírito. Paredoken significa entregar. Isso é uma das coisas incríveis, que comprovam que naquele momento Jesus não estava ali como alguém que estava sujeito àqueles homens. Jesus não estava ali sujeito àquelas mulheres. Aquelas mulheres desesperadas são consoladas. Ele olha para Maria e João, o discípulo amado, que é o autor do evangelho, do lado, e diz, olha, mulher, e mulher não é frio, mulher é um chamamento gentil, carinhoso. É o normal um homem se dirigir para uma mulher como mulher. Mas não era normal um filho dizer isso para uma mãe. Filho chama mãe de mãe, desde sempre. Nesse momento, Jesus se distancia dela
Ele trata com honra, com carinho. Mulher não é de uma desonra, mas é um distanciamento. E Jesus se distancia dela e diz: mulher, você agora que está diante de mim e não entende quem eu sou, você agora está longe de mim. Você simplesmente, na sua cabeça, Maria, você só acha que você está perdendo um filho. E se o seu problema, Maria, é que o seu filho mais velho, aquele que sustenta a sua casa, aquele que vai cuidar de você na sua velhice, está morrendo, não fica preocupada. Eu estou te providenciando o outro. João, agora você cuida da minha mãe. E na verdade João era primo de Jesus, porque o texto diz que tinha ali Maria e uma mulher que era irmã de Maria. O texto, na verdade, no grego fala uma mulher que era irmã da mãe dele. Quer dizer, a tia de Jesus estava junto. E fala que tinha uma outra Maria, esposa de Cleopas, ou de Clopas, na verdade. Não é Cleopas, é Clopas. Essa Maria, esposa de Clopas, era chamada de Salomé, ok? E ela era mãe de Tiago e João. Então um grupo de parentes de Jesus está ali, primo, a tia, a mãe. E Jesus diz para a mãe dele: mulher, eu sei que você não entende o que está acontecendo aqui. A sua preocupação ao olhar a minha morte, você não tem esperança de que eu sou Deus, de que eu vou ressuscitar. Eu sei, você é limitada, você não enxerga como eu enxergo. Você não é como eu, você carece da minha morte para que um dia você receba o Espírito Santo e seja salva. Então, qual é a sua preocupação? Que o seu filho está morrendo? João, agora ela é a sua mãe. Cuida dela para mim. E o texto fala que assim que ele diz isso, João pega Maria e aquelas pessoas que estão ali e eles levam ela para casa, para que ela não acompanhe o fim da morte do filho. Quer dizer, está resolvido o problema dela. Qual é o seu problema? A morte do seu filho? Pronto, agora você já tem um filho, vai embora. Sai de cena. Porque o que vai acontecer aqui agora você não é capaz de entender. Isso que nós precisamos entender sobre Maria, queridos. Maria gerou Jesus. De fato, ela é a Theotokos, a mãe de Deus, a mãe daquele homem que era Deus, mas ela era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher como qualquer outra mulher. É por isso que Jesus olha para ela e a chama do que ela é, uma mulher humana, pecadora, que naquele momento, para ela só perdia o filho. E era isso que ela entendia naquele momento. E assim que Jesus providencia o filho que ela perdia, ela volta para casa. Essa era a preocupação de Maria. Jesus supriu. Nesse momento Jesus então pede vinagre, e aí outro detalhe importante, né? Vinagre aí não é o vinagre que você usa na cozinha. A palavra usada aí em grego é um tipo de vinho vagabundo. Sabe como é que é? Sangue de boi? Esse vinho bem furreca que você usa aí para cozinhar, para fazer carne. Sabe essa coisa que você compra quando você quer fazer um molho madeira, um negócio assim? Esse vinho chinfrim. E esse era o vinho dos vagabundão, dos soldados. Diz que tinha um jarro ali. Porque era isso que os soldados tomavam. Eles misturavam isso com muita água. Isso ficava meio azedinho, meio doce. E aí eles tomavam esse vinho aí durante o dia da execução. Era a bebida dos soldados. E Jesus pede um gole final dessa bebida. Por quê? Um rei no trono toma vinho. O rei sentado no seu trono de glória toma seu último gole de vinho. E aí o texto diz que ele entregou o seu espírito. Ele chegou para Deus e disse: Pai, está consumado. Tetelestai. Não resta mais nada a ser feito. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu.
Eu morri agora, estou morrendo agora. Entrego a ti o meu espírito. Está aqui. É interessante que isso nos lembra um texto que está lá no livro de Colossenses, que eu quero ler com vocês. Se tiver com a sua Bíblia aí, por favor. Colossenses capítulo 2. Diz assim, capítulo 2, versículo 13. Desculpa. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os deu vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escritura de dívida, que consistia na ordenança da nossa condenação. Ele removeu a nossa dívida, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A cruz não é o espetáculo dos líderes de Israel. A cruz não é o triunfo deles. A cruz é o espetáculo de Cristo. E a cruz é o triunfo de Jesus. A mesma palavra usada aí, tetelestai, era a palavra encontrada num inúmero número de papiros e manuscritos antigos de economia, de que quando alguém pagava alguma dívida vinha escrito, pago na íntegra, não deve mais nada. Quando Jesus reproduz essa palavra, tetelestai, e ele faz isso 2 vezes, está consumado. E ele então entrega o seu espírito. Ele está dizendo que para mim e para você e para qualquer outro ser humano na face da terra, não há mais nada que ser feito para alguém ser salvo. Ele fez tudo. Vir na igreja não te salva. Cantar músicas cristãs não te salva. Fazer boas obras não te salva. Ler a Bíblia não te salva. Orar todos os dias não te salva. Tomar a ceia não te salva. Ser membro de uma igreja não te salva. Ser batizado não te salva, seja pelo pastor ou seja pelo padre. Santo não salva. Obra não salva. Boa atitude não salva. Ser bonzinho não salva. A conta só é paga na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. E ele declarou, está consumado. O texto da palavra de Deus lá em 1 Coríntios vai dizer, quem pode levantar qualquer tipo de acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus? Quem pode? Quem os condenará? É Cristo quem os justifica. Foi Ele que morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, de uma vez por todas. Não há mais nada que ser feito. Ele fez a obra. Nós só temos que crer no seu nome. E o apóstolo João, quando termina de fazer essa descrição, é isso que ele diz. Ele fala, eu fui testemunha ocular. Eu estava lá, eu vi aquela hora que ele entregou o seu espírito. E eu digo agora, e escrevo essas palavras, para que vocês creiam no que ele fez. Jesus morreu, queridos, naquela cruz. Jesus morreu como morre todo ser humano.
Jesus morreu a morte de um ser humano. Jesus morreu na carne. Jesus morreu pelos nossos pecados. E eu faço questão de enfatizar que quem morreu naquela cruz foi Jesus, o homem, o Verbo encarnado de Deus. Ele morreu na cruz. Porque existem algumas pessoas, os muçulmanos, por exemplo, eles são descendentes de um grupo de pessoas chamados docetistas. Os docetistas, eles acreditam que, na verdade, Jesus nunca foi carne. Que Jesus nunca, de fato, encarnou de verdade. Que ele parecia que era carne, mas ele era um fantasma. Que podia ser tocado e visto, mas que não tinha carne e osso. E é por isso que quando João fala para que creiam nele, a sequência da explicação de João é extremamente importante. Porque João começa a dizer o seguinte: os caras vieram e quebraram a perna de dois que estavam ao lado de Jesus. E esses dois morreram. Um deles nós vamos encontrar lá no céu. Porque ele creu em Jesus. Aquele homem não fez obra nenhuma. Só fez declarar: ele é o Cristo. E Jesus disse: estará comigo no paraíso. É pela fé no Filho de Deus. E aí então, quando eles vêm para olhar Jesus, eles percebem que ele não se mexe, que ele não se move, que o corpo está parado. E aí o texto vai dizer que o soldado pega a lança e enfia em Jesus, no lado do corpo dele. E aí a lança entra no coração. Porque só tem um lugar do nosso corpo que essas duas coisas estão juntas: água e sangue. É o coração. Nosso coração dentro tem sangue, mas por fora tem uma membrana que cobre o nosso coração chamada pericárdio. E nessa membrana tem água. E esse soldado fura o coração de Jesus, e quando ele tira a lança, escorre na hora água e sangue, que comprova. E o texto faz questão de dizer duas profecias. A primeira profecia: nenhum osso dele foi quebrado. Por quê? Porque ele tinha osso. Ele era de carne e de osso. Ok? Não tinha osso quebrado nele. Nenhum osso quebrado. E ele também tinha sangue e água. Ele tinha carne, porque o texto fala que vai se cumprir ali se cumpriu uma profecia de Zacarias, que diz o seguinte: verão o buraco que fizeram na sua carne e lamentarão profundamente. Isso é prefigurado na pessoa de Tomé, porque quando Jesus ressuscita, Tomé não acredita, é a primeira coisa que Tomé quer ver: quero ver o buraco. E Jesus mostra para Tomé o buraco das mãos e o buraco aberto do lado que o soldado enfiou a lança. Isso é o pericárdio. Olha lá, ó. Coração vermelho, em volta essa membrana branca, não é? Que é o líquido de pericárdio, que é aquoso, e dentro do coração sangue. E isso é uma prefiguração. Não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. E também não há a vida, a crença, a fé sem a descida do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá acesso à água da vida. E é isso que Jesus diz lá atrás, no Evangelho de João, comparando o Espírito Santo com a água que virá para nos dar a vida. Então Jesus derrama sangue como perdão dos nossos pecados e água como anunciação da vinda do Espírito Santo, que nos faria crer nele e sermos salvos. Não só nós, como Maria, como todas as Marias que estavam ali na cruz, como o próprio João, como Pedro, que negou, como todos os outros que estavam fugidos e escondidos, como os discípulos de Emaús que o encontraram e que creram nele, porque o Espírito Santo veio sobre todos eles. Então Jesus morre, e aí o texto fala
E assim se cumpriu as Escrituras. Regra fé plerotei. Tudo foi completo, assim como dizia nas Escrituras. Qual é a prova de que tudo foi completo? O texto nos termina com 2 exemplos. Primeiro exemplo. O texto fala que 2 homens, um chamado José de Arimateia, outro chamado Nicodemos, que faziam parte do Sinédrio, que admiravam muito Jesus. Um deles, inclusive Nicodemos, no meio da madrugada foi e passou a noite inteira conversando com Jesus. O texto fala que o outro, José de Arimateia, admirava Jesus profundamente, mas em oculto, porque ele tinha medo dos líderes judeus. Mas agora acontece uma coisa com esses 2 homens. Eles não têm mais medo. Jesus morreu. E agora esses 2 homens que serviam em oculto, eles vão em público. Ambos juntos procuram Pilatos e pedem para Pilatos fazer algo que o romano nunca fazia: tirar um corpo da cruz e entregar para sua família. Mas esses homens eram muito importantes na sociedade judaica. E quando eles pedem o corpo de Jesus, Pilatos dá o corpo. E o texto fala que um deles, Nicodemos, trouxe consigo 35 litros de incenso, de coisas aromáticas, de perfume, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Nós vamos ver um videozinho rapidinho que mostra como é que era um corpo judeu preparado. Desculpa, está em inglês, não tem em português esse vídeo. Não, do lado, a outra. Não, essa, isso. Aumenta. Ele está falando aí que durante o sepultamento, quando preparava o corpo, alguém lia a palavra de Deus, o corpo era lavado e era muita água que tinha que ser jogada no corpo, água corrente. Então o corpo é embrulhado num tecido de linho. Então a família vinha chorar o corpo. Ele era vestido com as suas vestes sacerdotais. O perfume era colocado no tecido e ele era enrolado. Tá aí, tá bom aí. Até aí. É só esse pedacinho que a gente vai ver. Então o corpo judaico ele era preparado assim. Havia leituras da palavra, havia toda essa preparação, a família vinha. O judeu não usa caixão de madeira. A pessoa é enterrada só com esse pano envolto no corpo, direto no chão. Para que a decomposição seja rápida, né, e não fique se prolongando muito tempo. Isso é até higiênico, de certa maneira, né? E geralmente ele é colocado num lugar assim, ó. Isso aqui é uma caverna, fica a 10 metros do Gólgota. Na verdade o Gólgota está aqui em cima. Se fosse assim, seguir essa montanha aqui subindo, ó, o Gólgota está ali. Eles desceram a montanha, do lado do Gólgota tem uma pequena portinha, é um lugar, uma salinha do tamanho daqui na parede assim, no canto tem uma paredinha, eles depositavam o morto ali dentro dessa caverna, e o texto diz que eles fizeram as coisas às pressas, porque começava o sábado e eles não podiam fazer mais nada no sábado. Então Jesus foi colocado ali às pressas. Geralmente nesses túmulos se rolava uma pedra e fechava-se o túmulo. Mas tem algumas informações interessantes aí que a gente vai terminar com elas. Quem estava morrendo naquela cruz? O rei dos judeus. O rei dos judeus não pode ter um enterro qualquer. O texto diz que José de Arimateia era um homem muito rico.
e que ele era dono não só do túmulo, mas ele era dono do jardim em volta do túmulo. Ele era dono de tudo. Também Nicodemos era um cara muito rico. E Nicodemos traz 35 litros de perfume. Nós que estamos aqui, se nós fizéssemos uma vaquinha, todo mundo, nós não íamos conseguir comprar esse perfume. Só pessoas extremamente ricas tinham acesso à mirra e o aloés e ao azeite que precisava para produzir tudo isso. E o texto diz que Jesus é enterrado num túmulo que nunca tinha sido usado por ninguém. Quer dizer, era dele, exclusivamente dele. E os relatos históricos posteriores dizem que depois de Jesus, bem provavelmente ninguém mais foi enterrado nesse túmulo. É um túmulo que foi usado por uma única noite, num único dia, para um propósito específico, enterrar o rei com um enterro real, digno de um rei. O rei tomou o vinho, sentou no seu trono e foi deitar-se na sua glória. Foi deitar-se na sua glória, com perfumes cheios de honra pelos nossos pecados. Interessante, queridos, que a queda terminou, quando o homem caiu. O que aconteceu com o homem quando ele era criado? Ele era nu. Deus criou o homem sem roupa. O pecado botou roupa na gente. Jesus morreu sem roupa nenhuma, para que nós pudéssemos tirar a nossa roupa de pecado e entrarmos nus na presença do Senhor novamente. O primeiro homem, Adão, vivia num jardim. Foi criado um jardim só para ele. Mas Deus teve que expulsá-lo do jardim por causa do pecado. O segundo Adão, Jesus, morreu em um jardim, para que, por meio dele, todo aquele que nele crer, sendo redimido da sua transgressão, possa novamente entrar nu no jardim de Deus. A história começa num jardim, passa pelo jardim do Getsêmani, onde ele foi preso, pelo jardim do túmulo, onde ele foi sepultado, para que nós possamos entrar no jardim que o Senhor Deus criou para todos nós que cremos em Jesus Cristo. Essa história compara uma série de pessoas e nos faz pensar. Qual dessas pessoas você é? Os soldados? Mais uma vida. Morreu mais um. Vida que segue. As mulheres que olham, se entristecem, admiram a morte, mas não se enchem da esperança do sangue que salva e da água que dá vida por meio do Espírito Santo. Pilatos, que fala a coisa certa, rei dos judeus, para o homem certo, mas completamente ignorante de quem ele é, de fato. Para os religiosos, que pensando em servir a Deus, quanto mais faziam para servir a Deus, mais se distanciavam dele. E o texto diz lá em Zacarias que o dia em que eles abrirem os olhos e virem o buraco do lado dele, eles lamentarão como na perda de um filho pelo que fizeram com ele. Um dia Israel se arrependerá. Zacarias diz que isso, se Deus quiser, acontece em breve. Mas nós todos temos que parar para pensar, e os dois homens que nós somos convidados a ser são esses dois. Opa, sumiu? Não foi os nomes dos caras aí. José de Arimateia e Nicodemos. Aqueles homens que estavam com vergonha, com medo, que procuraram Jesus em oculto,
mas que no dia em que Jesus morreu pelos pecados, eles o honraram como um rei. Eles deram o melhor que eles tinham para servir ao seu rei. E nós todos somos convidados a duas coisas nesse texto. A primeira, a fala de João: eu escrevo para que creiam nele. E se você está aqui essa noite, querido, mas você ainda não crê que Jesus Cristo é Deus, 100% Deus, totalmente Deus, e que Jesus Cristo era homem, 100% homem, que teve buracos no seu corpo, na sua carne, que não teve nenhum dos seus ossos quebrados, como um homem, que morreu como um ser humano naquela cruz. João, eu, esta igreja, nós estamos te convidando, creia nele, entregue a sua vida a ele, declare a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Não fique só olhando aquele corpo na cruz como uma coisa que te entristece, mas que não te muda por dentro. Deixe que o sangue dele te lave de todos os seus pecados. Beba da água da vida, receba o Espírito Santo de Deus. Seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não há ninguém nesse planeta Terra que possa dizer com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, senão por meio do Espírito Santo. Creia nele. Creia nele. Mas creia nele, não mais para ficar em oculto, não mais para ficar escondido, não mais para servir em segredos no meio da noite, mas para ir diante de público, diante de Pilatos, diante dos judeus, para se expor aos fariseus e aos sinédrios, declarando: este homem é o verdadeiro rei dos judeus e da minha vida. Ele é o meu rei. E tudo o que eu tenho agora eu darei para que a glória seja dele, para que ele seja honrado, para que o nome dele seja exaltado sobre todo nome. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Tem um tempo seu com Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não declarou Jesus Cristo como seu Deus, como seu Senhor, como Rei da sua vida, faça isso agora.